Olá, boa noite. Promover a qualidade de vida das pessoas e reduzir vulnerabilidade e de riscos à saúde tem sido uma das finalidades da saúde pública. E como tem sido a qualidade da saúde pública em Cabo Verde? Como promover melhorias? Para debater essas e outras questões, recebemos no programa o bastonário da Ordem dos Médicos, Danielson Veiga, que é também diretor do Serviço de Cirurgia do Hospital Agostinho Neto. Aproveito para cumprimentar. Muito boa noite. Muito boa noite. E obrigada por estar aqui no programa. Prazer meu. Obrigado. Também temos a doutora Maria da Luz Lima, especialista em saúde pública e presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública de Cabo Verde. Aproveito também para cumprimentar e agradecer a sua presença aqui no programa. Boa noite. Boa noite. Cumprimento também a senhora jornalista e todos os espectadores da Record. Obrigada. Gostaria de começar perguntando o seguinte, a senhora presidente do INSP, o que é exatamente a saúde pública? Bom, a saúde pública tem várias definições para começar. Há quem pense que é uma ciência, outros pensam que é uma arte, não é? Porque a medicina é considerada por muitos como uma arte, mas o que é que visa a saúde pública sobretudo? Visa sobretudo promover a saúde, visa também a prevenção das doenças, prolongar a saúde, prolongar a vida das pessoas, tudo num esforço conjugado da população, que tem um papel importante no saneamento básico, nas condições de higiene, no controle dos determinantes da saúde, para garantir a saúde e o bem-estar da população em geral. Ou seja, a saúde pública trabalha para que todas as pessoas tenham mais e melhor saúde e qualidade de vida, que as pessoas atinjam o que a OMS define como a saúde, que é realmente um completo bem-estar físico, mental e social da pessoa, do indivíduo e da comunidade como um todo. Portanto, isto é apenas uma das diversas definições de saúde pública. E já agora, continuando com a senhora presidente do INSP, como é que avalia a saúde pública aqui no país? Da sua visão, por favor. Exatamente. Nós, quando falamos em saúde pública, temos que ter vários pilares ou vários fatores em conta, não é? Temos que ver a questão epidemiológica, a morbilidade, a mortalidade, mas temos também que ver aquilo que nós chamamos de determinantes da saúde que podem condicionar a saúde de uma população. Falamos do saneamento básico, falamos da segurança alimentar, falamos da gestão dos resíduos, não só resíduos hospitalares, mas os resíduos domésticos também. Então, são muitos fatores que se devem analisar. Em termos epidemiológicos, o que nós dizemos que Cabo Verde está numa fase de transição epidemiológica e demográfica, mas pronto, uma dessas transições, a demografia também é uma componente da saúde pública, obviamente. A transição epidemiológica é o que nós estamos em Cabo Verde, porque temos simultaneamente doenças crónicas não transmissíveis, não é? Como a hipertensão arterial, a diabetes, o cancro, as doenças respiratórias, várias outras doenças que estão a constituir uma grande carga para os serviços de saúde, para a população. Tivemos o inquérito de doenças crónicas não transmissíveis e fatores de risco que mostraram, portanto, dados de doenças, cerca de 30% da população cabo-verdiana, por exemplo, é hipertensa, mas também temos dados de fatores de risco, como a obesidade, o tabagismo, o alcoolismo, que também são importantes problemas de saúde pública, mas já que é mais dos países desenvolvidos, e simultaneamente também temos outros problemas de saúde pública, que são as doenças infecciosas, não é? Nós temos, sobretudo nos meses quentes, casos de diarreias, infecções respiratórias, mas também temos a vulnerabilidade por termos aqui vetores de doenças, não é? Do paludismo, da dengue e de outras doenças. Portanto, essa vulnerabilidade que coloca o país
nessa fase com o duplo faro, digamos assim, que, portanto, são as doenças infecciosas e as doenças não transmissíveis, contabilizando também os fatores de risco, como o alcoolismo, como as causas externas, não é? A violência e outras situações também que são problemas de saúde pública, ou seja, temos muitos desafios, digamos assim, na área da saúde pública, que estão a pouco e pouco sendo ultrapassados, mas ainda temos muito trabalho pela frente. Dr. Danielson, faço a mesma pergunta para si. Como é que avalia a saúde pública aqui em Cabo Verde? Bem, portanto, eu concordo plenamente com a explicação da minha colega em relação à Associação de Saúde Pública. É claro que, segundo ela disse, é claro que tem que haver uma simbiose entre aquilo que fazem os técnicos e aquilo também que a população tem que pôr na prática. Realmente, como disse, portanto, temos que contar com os fatores de risco, como disse, realmente, mas temos que ter realmente uma colaboração muito forte da população, sobretudo no combate ao lixo, animais vadios que andam pelas cidades. Portanto, tem a ver com os maus hábitos, né? E as pessoas abusam de cigarro, de álcool, e também mesmo do comportamento das pessoas, né? Portanto, cada atitude que uma pessoa tem na sociedade que é errado, pode ter consequências mesmo para uma boa gestão da saúde. Por isso, portanto, o papel de uma boa gestão da cidade, um bom presidente da Câmara, um presidente da Câmara que está preocupado com a higiene, com a saúde da população, também faz parte de um todo para que a saúde pública tenha o sucesso, né? Portanto, a meu ver, estou plenamente de acordo com o ponto de vista dela, mas voltando ao assunto, se o nosso serviço é bom ou não, quando temos que ter uma visão comparativa, sobretudo na nossa região. Penso realmente em termos de educação, da saúde, a literacia na saúde. Penso que o Cabo Verde está num patamar um pouquinho, um tanto quanto acima da média, eu diria, na nossa região. E às vezes há sempre diferença inclusive entre ilhas, né? Em Cabo Verde, que ainda provavelmente há necessidade de se convencer, de se promover mais a saúde, e não descurando aquilo que já está sendo feito, que tem projetado Cabo Verde num certo patamar a nível internacional. Ainda precisamos mudar muita coisa, que há pessoas em pleno, portanto, num táxi ou num iate, deitam casca de banana fora ou deitam lixo pelo caminho, e que é um trabalho que a Câmara arduamente está a tentar manter uma cidade limpa, mas alguém que não concorda ou que não colabora. Então, portanto, no meu ponto de vista, partindo do princípio técnico e também da colaboração da população, e todas as entidades estão à volta da promoção de uma boa postura cívica e também uma boa colaboração da parte da população, que vai definir no seu todo o resultado de todo o esforço realmente que o Instituto tem feito para Cabo Verde. Aliás, após o momento em que começou-se, que o Instituto foi inaugurado em Cabo Verde, vê-se na prática realmente que houve um impacto muito bom. Isso tudo foi detectado de certa forma durante essa pandemia, em que de certa forma projetou a importância do Instituto Nacional de Saúde Pública em Cabo Verde. A doutora Maria da Luz apontou alguns fatores considerados problemas de saúde pública, e muitas vezes a falta de médico tem sido apontado como um desses problemas. O senhor concorda com isso? Portanto, eu diria que em Cabo Verde, em número de médicos, parece que estamos a atingir o nível razoavelmente bom. Porquê? Porque realmente, segundo a definição do OMS, é mais ou menos um médico por cada 1000 habitantes. Na ordem dos médicos já estão inscritos cerca de 680 médicos, já estão inscritos na Cabo Verde. E então, quer dizer, se a gente tiver que fazer o rácio, já atingimos, de certa forma, um por cada 1000, digamos assim. Agora, o problema que eu diria em relação ao médico tem a ver com o atendimento especializado. Porque em Cabo Verde, apesar de que já temos cerca de 680 médicos inscritos, nem todos, claro, estão na prática ativa, alguns já estão reformados, outros estão fora, mas certeza na prática, dentro do público e privado, estão à volta dos 500 médicos já na parte ativa em si. Mas, portanto, se cerca de 60% ou 70% dos médicos não têm especialidade, é claro que o atendimento perde um bocadinho a qualidade, né?
pede um currículo de qualidade, não de uma forma, digamos, diria, pejorativa em relação àquilo que é a responsabilidade do médico perante o doente, porque realmente há um programa de sensibilização, de formação contínua, portanto eu também fui também na periferia e também trabalhei como clínico geral, não era especialista, e o programa de formação é contínuo, mas é claro, com o andar do tempo, já estamos no século XXI, e é claro que, portanto, as pessoas já têm uma certa cultura e educação, digamos, de literacia na saúde, quando vão a um médico querem serem tratados por um médico já com alguma especialidade. Mesmo tendo uma lesão cutânea, quer ver um dermatologista. Mesmo eu sendo um cirurgião, eu prescrevo um medicamento para a doença cutânea, de certeza esse doente vai dizer, pá, mas ele não é dermatologista. Nesse ponto de vista, de certa forma, ali diria que realmente temos que fazer o ajuste. E só isso que nos falta. E realmente, se houver uma boa política portanto, de formação, capacitação dos médicos e uma melhor intercomunicação entre o médico e a sociedade durante programas parecidos com estes, em que a pessoa concretamente pode levantar questões, as pessoas são esclarecidas, de certeza iremos ter resultados diferentes, porque no mundo que vivemos agora, a formação médica específica, especializada para lidar com certas situações, sempre tem um valor acrescentado a favor não só do sistema de saúde, mas também a favor do próprio doente. Portanto, é lá na saúde pública é que o resultado se vê em relação aos hospitais. Os hospitais, realmente, trata de cuidados secundários, cuidados terciários, faz cirurgias ali, interna-se os doentes ali, enquanto na saúde pública, praticamente, identifica-se os problemas. A pessoa está com tosse, se tem pneumonia, se tem uma angina, se tem qualquer complicação que se trata-se rapidamente, mas tem um doente que tem uma hipertensão. Pode começar a fazer tratamento nas agências de saúde, mas tem que ter um guia específico para prevenir esse doente que para amanhã não ter uma trombose, ou ter um AVC, ou infarto, ou ter uma pessoa que vai à amputação, se tem uma ferida grave, que não teve um bom atendimento, ou então o doente não entendeu a recomendação do médico, deixou de ir à consulta, começou a fazer o tratamento conservador em casa, um tratamento tradicional, aquilo complica, quando complica já o médico, ao chegar no centro de saúde, o médico manda para o hospital. Mas uma patologia que podia ser bem prevenida se houver uma simbiose entre o doente, que tem que ter uma boa educação, hoje se fala de literacia na saúde, para se inteirar com aquilo que o médico está a dizer na periferia, eu diria centros de saúde, ligas de saúde, para que o doente não chegue a situações complicadas, a exigir um atendimento secundário que já é a nível hospitalar. Portanto, tem muito a ver com a educação e também a promoção da saúde, no meu ponto de vista. E voltando ao ponto inicial, quer dizer que o senhor defende que a falta de médico constitui um fator que afeta a saúde pública, certo? Sim, médico no seu todo tem a ver com médico especializado, quer dizer, tem que realmente a formação em saúde pública. Hoje estivemos a debater um bocado sobre a epidemiologia do campo e também a infecciologia, que embora trabalhe mais a nível hospitalar, mas pode também introduzir em formar e capacitar o médico que está nas delegacias e centros de saúde. E então, portanto, em termos de médico especializado, na saúde primária, que tem muito a ver com a saúde pública, que é a primeira porta de entrada de um doente, uma pessoa quando fica doente, a primeira entrada tem de ser sempre centros de saúde e ligas de saúde. E o médico a observar vai dizer se tem que ser transferido ou não para o hospital que toma conta de cuidados secundários e terciários. E então, se o médico, quando mais capacitado for ali no centro de saúde ou na delegacia de saúde, mais rápido faz o diagnóstico e mais rápido ajuda o doente a não chegar a uma complicação, como disse agora, por exemplo, um doente com pé diabético chega muitas vezes a estar no hospital e às vezes não temos outra opção que não seja amputação. Então, para prevenir a amputação, tem que haver uma boa colaboração já no centro de saúde. O doente tem que ser um bom doente para poder receber uma boa atenção também da parte dos médicos que estão lá, que, a meu ver, são altamente capacitados e com bom treinamento. Há programas constantes, estamos sempre em webinar, liderada pelo Instituto Nacional de Saúde Pública, que eu penso realmente que tem introduzido bons resultados, sobretudo a nível dos centros de saúde. Né? A sua consideração, por favor, em relação a esse aspecto da falta de médico especialista, de que forma é que afeta a saúde pública aqui no país? É isso. Acho que é uma questão aqui que nós temos também que analisar.
que faz parte da saúde pública, que é a multidisciplinaridade. Nós temos que ter em conta que a abordagem na saúde pública não é só abordagem médica. A abordagem médica é importante, o médico de saúde pública tem um papel muito importante na gestão dos problemas de saúde pública, os médicos especialistas têm um papel muito importante na prestação de cuidados, mas temos que ver que na saúde pública temos que ter essa abordagem multidisciplinar, ou seja, não é só o médico que faz saúde pública, temos que ter enfermeiros que têm um papel muito importante na educação do doente, de estar à cabeceira do doente, de atender o doente que chega ao centro de saúde, de explicar também o que é que se passa, de lhe informar, de educar, entre aspas, não é educar básico, mas é essa literacia que se fala hoje em dia, saúde. Tem que ter nutricionistas também para a questão de alimentar, outros elementos da equipa, psicólogos, assistentes sociais, ou seja, há um conjunto de profissionais que fazem parte da saúde pública, portanto essa abordagem multidisciplinar que também está dentro do conceito da saúde pública, no sentido de garantir realmente que as pessoas tenham mais e melhor saúde. Tem outra questão também que o Sr. Bastonaro referiu aqui, que é a questão do papel também de todas as entidades, não é? Nós falamos no saneamento básico, mas tem as câmaras municipais que têm esse papel. Tem a questão da água potável, a questão dos resíduos, que o Ministério do Ambiente também tem esse papel muito importante. Então, isso tudo, não vamos dizer que não se está a fazer nada, está-se a fazer muita coisa. Nós temos neste momento uma especialização da parte médica em medicina geral e familiar, portanto, que está a começar. Há muitos médicos já que são mestres em saúde pública, mas também enfermeiros que estão a fazer formação especializada. Isso é muito bom porque mostra-nos a abrangência da saúde pública. Eu queria também ressaltar aqui que Cabo Verde tem, a comparação que se fez aqui com a região, mesmo aqui internamente, compararmos o pós-independência e o que estamos agora, Cabo Verde já teve muitos ganhos, mas a maioria desses ganhos pode até ter a ver com a saúde, porque agora o acesso, que me falou aqui, o acesso ao médico é um problema ou não é um problema? Não é bem a existência do médico especialista, mas é o acesso. Temos a telemedicina que facilita o acesso de várias especialidades do doente a diversas especialidades, em qualquer canto de Cabo Verde, mas temos que ver também que isso tudo, a melhoria da alimentação, a questão da promoção da atividade física, a promoção da saúde, a criação de fitness park, tudo isso contribui para que a saúde pública esteja melhor. Ou seja, há um conjunto de indicadores que Cabo Verde conseguiu, bons indicadores na área da saúde, mas que podemos estar, obviamente, estamos a trabalhar para melhorar esses indicadores e que, comparado imediatamente pós-independência, portanto, damos este salto qualitativo, mas é um conjunto de fatores que contribuiu para que o Cabo Verde esteja onde está. Então, hoje em dia há mais o acesso à alimentação, o acesso à eletricidade, luz, na economia, portanto, nós sabemos que a saúde pública, sobretudo nós que somos especialistas em saúde pública, quando falamos em saúde pública não pensamos só na parte da saúde em si, falamos também de todos os outros determinantes da saúde, falamos da abordagem One Health, ou abordagem Uma Só Saúde, que temos que envolver a parte da veterinária, a agricultura, a parte do ambiente, para tudo isso promover mais e melhor saúde. Então a saúde pública é transversal. Falamos de engenheiros, não é? Há pessoas que podem pensar, o engenheiro civil não tem nada a ver com a saúde pública. Claro que tem. Se ele fizer uma casa que sem ventilação, não está a contribuir para a saúde pública, não é? Porque tem que ter ventilação, tem um conjunto de proteção que as pessoas têm que sentir e que para se conseguir esse bem-estar completo, não é? Físico também, mas também social e mental. E pronto, também outros indicadores importantes, tem a ver também com indicadores relacionados com a saúde mental. Nós falamos da questão do alcoolismo, da questão pode influenciar, mas também tem todo o apoio e o suporte social, tem a questão económica também que pode influenciar a saúde pública, porque a pobreza, né, nós sabemos que determina várias situações de doença, não é? E criar o ciclo vicioso. Então a saúde pública realmente é muito abrangente, mas eu penso que em Cabo Verde vai havendo esse reconhecimento
como o Sr. Bastonar referiu e bem, o Instituto Nacional de Saúde Pública tem a missão de coordenar as políticas de promoção da saúde e da prevenção de doenças, mas também tem a missão da investigação, de ver se o acesso dos doentes aos médicos, aos enfermeiros, a questão da organização dos serviços de saúde, a acessibilidade, se responde às necessidades da população, porque os problemas de saúde pública que nós temos têm que ter uma resposta também de vários níveis, mas também a nível da saúde. Ainda continuando no ponto, falando sobre a carência de médicos como um dos fatores que interfere na qualidade da saúde pública, essa carência de alguma forma interfere na qualidade do trabalho do profissional de saúde e também na relação entre médico e paciente? Tem essa visão ou uma visão contrária? Portanto, claro que quando maior for a formação do médico, sempre a qualidade sempre é melhor, é verdade, mas para que a qualidade e a competência do médico tenha a tradução prática, temos de também ter em conta quem está à frente do médico. Realmente há doentes de diferentes níveis, há doentes que têm uma capacidade de compreensão rápida, outros um bocadinho mais lento, temos situações em que o doente, quando vai à consulta, vai sozinha, sobretudo mulheres e idosos, diria pessoas que têm alguma deficiência. Não temos hoje, a gente não sente muito nas consultas uma presença forte de um familiar muito preocupado com o seu doente. O doente muitas vezes vai consultar sozinho e então passar a mensagem nem sempre é fácil. Temos que repetir várias vezes e às vezes o doente leva o medicamento para casa e nem sabe como tomar o medicamento. E quando o doente volta, muitas vezes, temos sempre a curiosidade se a pessoa se lembra das recomendações que foram dadas, se a pessoa se lembra quais medicamentos foram prescritos, se realmente ele está a fazer o seguimento como foi indicado. A gente vê muitas vezes na prática, eu diria cerca de quase 50% dos doentes, que diria de uma camada menos favorecida, digamos, da sociedade, praticamente não entende muito bem tudo isso. Tem necessidade de alguém ao lado para lhe ajudar a compreender e como fazer a medicação em casa. E então, se não houver um cumprimento, mesmo que o medicamento seja bem feito, o tratamento a ser bem planeado, há margens de insucesso, margens de sucesso. Então, muitas vezes, como acabou de dizer, realmente, o médico no consultório, portanto, tem que contar com qual o doente está à frente. Quer dizer, há pessoas que são altamente exigentes, gostam de detalhes, portanto, tem que haver paciência para que se consiga transmitir na íntegra aquilo que realmente é do interesse do doente, mas temos algo também a desfavor, porque às vezes um médico no serviço pode ter que ver vários doentes ao mesmo tempo, ou diria ao mesmo tempo, quer dizer, em pouco tempo de diferença, porque está muita gente lá fora à espera, um centro pode ter poucos doentes, pode haver uma situação em que há algum risco de uma infecção comunitária, ou mesmo no meio domiciliar, por exemplo, eu diria um simples gripe, só para ver o que aconteceu em relação à Covid-19, depende do período e o que está a acontecer em termos de quadro epidemiológico no país, eu diria em termos de parte infecciosa, mas casos mais complexos de tensão arterial, diabetes, obesidade e outras doenças psicoemocionais, doença mental, depressão, que tem sido uma situação comum na nossa cidade, não só aqui, lá fora também, depois dessa pandemia, aumentou muito a parte psicoemocional nos doentes e muitas vezes há necessidade de paciência para ouvir e depois então começar então a recomendar, mas a recomendação precisa de apoio. Então, portanto, falar do relacionamento médico-paciente, claro que há regras importantes que têm a ver com a deontologia ética médica, que é fundamental, mas não depende só do médico, depende também da educação do doente também, quer dizer, ações que o doente não tem paciência de ouvir, ou porque já esteve muito tempo à espera, chega na consulta de mau humor, às vezes encontra o médico já um bocadinho cansado, às vezes há uma certa tensão, que já no começo da consulta, porque o doente começa já a acusar, às vezes, e pode ser também ao contrário, mas o importante é aquela educação contínua, aquela vocação para resolver o problema do doente, porque o objetivo fundamentalmente tem a ver com o doente, e, portanto, tentar melhorar cada vez melhor, portanto, o relacionamento. É claro que a parte cultural é importante, não só a formação académica do doente, mas também aquela parte cultural,
que é fundamental para inspirar o próprio técnico a fazer um trabalho de melhor qualidade. O importante é a paciência, tanto da parte do doente como também da parte do médico. E se houver muita frequência de doentes em que o número de atendimento aumenta, tem que haver um ajuste no sistema. Por exemplo, a nível hospitalar, nós vemos realmente as pessoas ficam na sala de espera muitas horas à espera. Não é? O doente pode dizer, cheguei lá às 8, só foi atendido às 2, ou chega às 10, atendido às 6 da tarde. E então, quando assim, temos que pensar realmente se não há necessidade de aumentar mais médicos, por exemplo, no atendimento no banco de urgência, ou então se há necessidade, por exemplo, portanto, um médico estar na triagem. Portanto, há um enfermeiro que fica na triagem, seleciona doentes que devem entrar ou não, mas se houver um médico, provavelmente o médico despacha imediatamente. Mas depende dos recursos humanos, depende de uma série de coisas, precisa realmente de concertações, debates, encontros, discussões, para que haja bom resultado. Tá bom, daqui a pouco continuamos. Vamos sair para um pequeníssimo intervalo e já voltamos. Não saia daí. Já estamos de volta e debatemos a situação da saúde pública em Cabo Verde. E temos no programa a doutora Maria da Luz Lima, especialista em saúde pública e presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública, e Dr. Danielson Veiga, bastonário da Ordem dos Médicos de Cabo Verde. Bem, doutora Maria, volto com a senhora para questionar sobre essa questão da deficiência dos médicos especialistas e de que forma que essa deficiência interfere na qualidade dos serviços prestados por esses profissionais e a sua relação com o paciente também é afetada por conta disso? É assim, obviamente que o médico é um ator central no Sistema Nacional de Saúde. Mas também temos que ter em conta que quando o médico está a ver um doente, tem que ver o indivíduo no seu contexto familiar, no seu contexto social. Por isso é que nós da saúde pública falamos nessa abordagem multidisciplinar, porque há outros atores que têm papel fundamental também na gestão dos problemas de saúde pública que afetam a população. Se nós pensarmos nas doenças crónicas não transmissíveis, o que é uma doença crónica? Uma doença crónica não tem cura, obviamente, mas tem um conjunto de situações que são passíveis de serem observados também ou seguidos e avaliados e analisados por outras profissões, não é? Estamos a ver a questão da obesidade, que é um fator de risco para diabetes, para a hipertensão arterial, mas se houver um nutricionista na equipa, se houver um assistente social que também ajude a visitar a casa do doente, ver as condições que tem, como é que faz a sua alimentação, se pratica alguma atividade física, ou seja, tem todo o psicólogo também que pode trabalhar a questão da adesão ao tratamento. Portanto, essa abordagem multidisciplinar para mim é mais importante, porque a carência do médico já em Cabo Verde e em grande parte dos países em diferentes níveis de desenvolvimento. E muitas vezes eu acho que essa parte tem que ser ultrapassada, não é? Com a formação dos médicos que está a ser feito, não é? Nós, graças a Deus, já Cabo Verde consegue formar, já tem essa capacidade de formar médicos nacionais, penso que estamos na 3ª turma dos estudantes de medicina, portanto já temos 2 grupos de médicos formados, portanto que vão com certeza reforçar o Sistema Nacional de Saúde, mas eu acho que temos que ter sempre essa visão abrangente de que os problemas de saúde que estão hoje em dia também devem ser complementados com um reforço da saúde pública, um reforço dos cuidados primários de saúde, essa medicina de proximidade, levar a saúde à população, mas estar mais próximo da população, entender como é que a população vive, entender os fatores de risco, fazer essa promoção da saúde mais próximo da população para que as pessoas procurem cada vez menos os médicos e, sobretudo, cada vez menos os hospitais, porque
nós precisamos de bons hospitais, porque a situação epidemiológica requer que tenhamos bons equipamentos hospitalares, bons médicos especialistas que estamos a precisar, mas que é a necessidade também. Mas também precisamos de bons médicos ao nível dos cuidados primários de saúde, que possam fazer essa prevenção, que possam trabalhar na promoção da saúde. Precisamos de bons enfermeiros, enfermeiros da comunidade, precisamos de médicos, enfermeiros de família, que trabalhem com as famílias, para que realmente essa tendência de ter cada vez mais problemas, sobretudo as doenças crônicas neste caso, e também as doenças infecciosas, esses problemas sejam cada vez menos, mas isso requer sempre essa abordagem, portanto, integrada, uma abordagem colaborativa entre vários atores e várias profissões e também complementar entre várias atividades profissionais, para que a carência de médicos que se fala ou que se quer falar não tenha um impacto nos problemas de saúde da população. Ou seja, temos que arranjar mecanismos de resposta aos doentes, de maneira que os doentes possam não sentir essa carência, digamos assim. Eu lembro-me que há 4 ou 5 anos, ou não há mais anos, no Programa Nacional de Diabetes que eu coordenava, nós fizemos saídas para algumas ilhas que não têm cirurgião vascular, neurologista, e levamos toda essa equipa conosco, uma equipa multissetorial, psicólogo, nutricionista, e fizemos lá abordagens para essas ilhas. Portanto, eu acho que o problema não é o número em si, mas o acesso é que tem que ser trabalhado. E também dividir a abordagem do doente com outras profissões que são complementares e que ajudam o doente a melhorar a sua saúde. Porque quando nós falamos de doenças crónicas, não transmissíveis, eu falo especificamente da diabetes, por exemplo, e da hipertensão, o doente também tem uma grande responsabilidade sobre o controle e a gestão da sua doença. A família também tem uma grande responsabilidade. Então, nesse quesito de saúde pública, todos nós temos uma palavra de ser. Então, é importante que todos estejam envolvidos para que as complicações que depois vão ter aos hospitais, não é? São o pé diabético, o doente que precisa fazer hemodiálise e outros, sejam cada vez menos. Então, há necessidade dessa abordagem conjunta, que isso é que é saúde pública mesmo. Dr. Danielson, atendimento nas estruturas de saúde, estruturas públicas, tem sido muito questionado. E isso, de alguma forma, também afeta a qualidade da saúde pública? Bem, pode até afetar, porque há pessoas que depois, com certa patologia, podem ir ao hospital, se o atendimento não for atempado, acabam por desistir. Aliás, tem havido uma certa manifestação dos laboratórios, sobretudo dos hospitais centrais, porque muitas vezes as pessoas vão ao hospital, ficam muito tempo à espera, depois vão ao médico, se têm que fazer exames, mandam fazer exames e depois o doente não volta a entregar o exame ou não vai nem colher a resposta. Desaparece do hospital e, se na memória não me engana, houve um momento em que cerca de mais de 20% dos exames solicitados não compareciam os doentes para receber portanto, os exames depois para apresentar ao médico. Porquê? Porque realmente há pessoas que não toleram muito a espera, embora a espera tenha a ver com a sua própria saúde, mas, portanto, a demora realmente pode trazer esse estado de hesitação, de inconformidade e desistência do próprio paciente. Mas, portanto, temos que contar também com aquilo que nós temos. Nós somos um país pobre, não temos capacidade para fazer tudo atempado, como podem reparar. Mas, portanto, um outro fator que eu penso importante, por causa que é a razão da morosidade, tem a ver também com o comportamento do próprio cabo-verdiano. O cabo-verdiano queixa muito, mas não se expõe muito. Quer dizer, eu posso ir ao hospital, as coisas não me correrem bem, as pessoas muitas vezes não contestam, não fazem reclamações, né? Quer dizer, se a pessoa não reclama... E falando em reclamação, quais são os meios em que as pessoas podem recorrer para reclamar de uma situação, por exemplo? Hoje, por lei, é obrigatório. Qualquer centro de saúde, qualquer hospitalar, qualquer clínica tem que ter um livro de registro de reclamação. Inclusive, é obrigatório ter um sinal de que indica que ali há um posto, uma área nesse estabelecimento onde a pessoa pode fazer a sua reclamação. E a pessoa, ao fazer a reclamação,
tem direito à resposta, está na lei. Quer dizer, e então, se a pessoa não queixa, se a pessoa não reclama, não aponta as suas dificuldades, não indica, portanto, não aponta, portanto, o médico, o enfermeiro, seja quem for no hospital que pode estar atrás de um descontentamento, ali a mesma direção pode ter dificuldade de gerir, quer dizer, de certeza um médico ou um enfermeiro, ou mesmo um servente que cometa regularmente irregularidades, o nome dele está sempre a sair nas reclamações, é um sinal de alerta para a direção tomar medidas. Mas nós sabemos que às vezes é uma questão, quando digo hospital, eu digo mesmo a Ordem. A Ordem tem uma comissão de ética e de deontologia médica, tem um conselho de disciplina, em que o Conselho de Ética analisa uma queixa e depois, se houver situação em que o médico está implicado ou o médico comete alguma inconformidade, ali então o documento da Comissão de Ética é encaminhado para o Conselho de Disciplina para analisar se o médico vai ou não ser acusado de alguma coisa. Mas isso tudo exige um processo, e para que haja processo tem que haver um programa de sensibilização e educação também, porque muita gente não sabe do seu direito. As pessoas ouvem falar, portanto, de consultas, médicos, as pessoas ficam a reclamar, mas isso dá a impressão que as pessoas não conhecem os seus direitos. E depois fica no ar, ou nas redes sociais, de que tal pessoa cometeu erro, ou tal hospital não serve, ou coisa do género, que no fundo não é assim, porque as coisas têm que haver uma posição objetiva para que haja a resolução, está a ver? Por isso que a demora tem a sua vertente, não só na parte, como disse, a formação pessoal da pessoa em si, mas também tem a ver com a postura e a conduta da sociedade em si, que nós somos mais críticos, mas nós fazemos críticas entre nós. Dificilmente alguém vai lá, peça uma audiência com um diretor ou com um chefe de um serviço qualquer para discutir e expor os seus problemas. E, inclusive, eu tenho exigido mesmo que as pessoas escrevam o nome do médico, a hora, ou do enfermeiro, ou de servente, o que for, para que haja, portanto, realmente conta também para a promoção do próprio técnico de saúde. Quando digo mesmo laboratório, as pessoas também queixam também demoras no laboratório, maus tratos, coisas do género, que às vezes pode ser que é verdade que o doente realmente não foi bem tratado, mas pode ser também que o doente não teve paciência de esperar porque realmente algum técnico estava-lhe ocupado. Portanto, chega-lhe uma urgência no hospital, um caso grave, há uma evolução rápida e todos os testes estão no banco de urgência. E praticamente quem não está numa situação de emergência fica à espera. E depende da gravidade da situação, assim é o atendimento. Mas claro que tem que haver comunicação. Se houver atraso, alguém tem que ser lá fora, falar com quem está à espera, houve uma sessão tal, daqui a pouco vão ser atendidos, coisa do género para amenizar, de certa forma, o desconforto que às vezes acontece. Se uma pessoa está doente, já psicologicamente está afetada. Imagina agora quando está à espera há muito tempo. Pode comprometer, de certa forma, a sua já preparação psicoemocional para aceitar uma alteração ao ponto de chegar ao médico com um estado de espírito equilibrado para expor os seus problemas sem apontar dedos ou deixar-lhe acusar. As pessoas ficam a falar de uma forma em voz alta, às vezes não respeitam. Há pessoas que chegam lá também embriagadas, portanto, têm atitude de outra forma que não é mais desejada. Mas, provavelmente tem ocorrido situações em que é o contrário. Portanto, pode ser que algum técnico também não avaliou bem o doente, não deu a atenção devida, mas para tal temos todo o mecanismo no país por efeito. Até os tribunais podem intervir em situações do género, mas a pessoa tem que, o seu direito, exigir. Quando a pessoa faz uma declaração, ele tem a investir na melhoria desse serviço. Não está simplesmente a falar mal do médico ou tentar dar trabalho à direção. É uma forma de promoção de qualidade de serviço que é prestado, está a ver? Por isso, este é o meu ponto de vista, de acordo com a minha prática e aquilo que eu tenho visto no nosso serviço. Uhum. E focando nessa questão da reclamação, em relação a reclamações, o paciente pode reclamar qualquer situação constrangedora ou existe um tipo de situação em específico que ela pode recorrer ao livro de reclamação, por exemplo? Qualquer situação de inconformidade, mesmo que o doente esteja errado, ele tem o direito de reclamar. Então, mesmo referindo-se a algum erro médico durante a sua atuação, isso também pode ser? Qualquer inconformidade, penso que tem que escrever. Me lembro uma vez, se não me engano, nesta semana, uma pessoa me disse que, portanto, estava com dores de estômago, chegou lá à meia da noite
e encontrou um porteiro, parece que estava atrás da porta, a tentar dormir, parece a volta das 4. Depois entrou lá dentro, parece, disse que estava um enfermeiro também a dormir, depois disse que estava um médico a dormir. E eu, pronto, achei aquilo um bocado de exagero, mas pode ser até que é verdade. Se é verdade, é reclamar, claro. E, portanto, se um momento está ali, não tem ninguém à volta, não há paciente, ele está ali debruçado sobre a mesa à espera de chegar de um doente, ele pode ter encontrar um médico num jeito tanto quanto, que não seja o mais ideal, mas de certeza o importante é a atenção. Logo ao chegar, o médico logo começa a prestar, portanto, os cuidados necessários, encaminhar o doente convenientemente. Agora, quando uma pessoa acusa, tem que apresentar provas, quer dizer, que houve realmente a situação. Se está acompanhado de um familiar, é só apresentar provas que realmente houve alguém mais que presenciou esse cenário. E depois, claro que ao apresentar essa situação, a direção de certeza vai tomar medida com esse técnico. Vai dizer que houve tal situação, de certeza que esse técnico no futuro não irá fazer a mesma coisa. Pode ter implicações na sua carreira e na sua progressão, está a ver? Nesse sentido. Portanto, qualquer situação deve-se contestar sempre, desde que haja inconformidade, não gostou, escreva. Depois, então, em conversa, porque tem direito à resposta, ou presencial ou por escrito. Né? Baseado nessa resposta, o seu doente toma a sua decisão. Agora, criticar apenas, ir na Comissão Social e começar a inventar invenções ou a reclamar sem substrato, fica vazio na mesma, porque realmente vai haver reação das outras pessoas nas redes sociais e depois o nome do médico ou do técnico fica de uma forma comprometida, muitas vezes de uma forma injusta. Temos de ser justos para que haja um bom atendimento, mas também que o médico se sinta motivado a fazer cada vez mais melhor. Por isso, a reclamação é para esse efeito. Já vamos continuar, está bem? Sim. Fazemos mais uma pausa no programa e já voltamos. Fique desse lado. Ponto de vista, terceira e última parte. Lembrando que debatemos saúde pública em Cabo Verde. Dr. Danielson, volto com o senhor para justamente questionar. O senhor tinha dito que os pacientes têm esse direito de reclamar qualquer situação constrangedora. Exatamente. E que têm o direito de resposta em relação às suas reclamações. E como é que podem ter acesso a essa resposta? Por favor. Exatamente. Portanto, penso que se a pessoa fizer uma reclamação escrita, tem direito a uma resposta escrita. E, portanto, realmente, quanto a queixa realmente avaliada pela direção, diria de uma forma rotineira, diária, e depende do grau de reclamação, pode haver envolvimento da entidade reguladora de saúde, pode ser envolvida também a Comissão Nacional de Proteção de Dados, pode haver envolvimento de tribunais, depende do grau da lesão, da reclamação, e de suspeita de lesão, né? Assim é tratado o documento, mas a pessoa, praticamente, se não estou erro, dentro de 1 ou 2 semanas tem direito a ter uma resposta, e da resposta, então, de acordo com a satisfação do utente, assim é dado o encaminhamento seguinte em relação à reclamação feita. Tá. Portanto, por exemplo, um doente tem um diagnóstico de uma doença crónica, ou uma doença sexualmente transmissível severa, em que acha que realmente uma conversa tem que ser entre o médico e o paciente, e reparar que uma fuga de informação pode expor a pessoa. E várias doenças, mesmo doenças cancerígenas, qualquer doença que pode mexer com a personalidade e o caráter da pessoa, e pode deixar a pessoa, de certa forma, descoberta em relação à sua proteção pessoal. E então ali recorre-se a processos que podem deixar o técnico em situações complicadas, porque, como disse, há pessoas que entregam queixas não só no hospital, mas também na ordem dos médicos, e realmente temos feito o nosso possível para apresentar. Às vezes tem havido algum atraso, mas não é assim frequente, é raro, mas, portanto, há todo um processo de encaminhamento por efeito. Portanto, eu penso que as pessoas, se o cabo-verdiano fosse um povo que não só reclamava, mas também que apresentava reclamações escritas, de certeza teríamos agora uma situação diferente, porque realmente a ética e a deontologia faz parte da formação e educação do médico cabo-verdiano, e na medicina
a solidariedade e o humanismo faz parte da nossa formação obrigatória. Temos que ver o doente como se fosse a mim próprio, ou a minha mãe ou o meu pai. Portanto, se eu falhar essa posição, é claro que estou a infringir ou a violar aquilo que é o direito do utente. Tá bem? Doutora Maria da Luz, tem algumas considerações ou podemos seguir em frente? Não, eu queria, portanto, ressaltar, obviamente, que há direito de reclamação, mas também só queria chamar a atenção muitas vezes que também por trás do médico, por trás do enfermeiro, por trás de um profissional de saúde, é uma pessoa que está, é uma pessoa humana também que tem, obviamente, as suas coisas boas e menos boas também. Mas, de qualquer maneira, um profissional de saúde, quando tem uma formação na área da saúde, já tem que saber gerir essas questões, não é, que os doentes trazem. Porque nós, profissionais de saúde, temos que ter a consciência de que o doente vem à procura, já vem numa situação de fragilidade. Não está em completo bem-estar físico, mental e social. Então já tem essa fragilidade que nós temos que entender e saber gerir da melhor maneira. Porque muitas vezes, os doentes ou os familiares também, muitas vezes o que acontece é que às vezes as pessoas depois dizem: mas nem valeria a pena tanto escândalo por causa de uma situação. Mas entende-se que tenha feito porque está numa situação de vulnerabilidade, porque veio ao cuidar aos serviços de saúde, porque precisa de uma situação de necessidade de uma doença e precisa ficar boa e quer ficar boa imediatamente para continuar a sua vida. É normal que esteja mais fragilizado e às vezes são pequenas questões que numa situação normal nem sempre é motivo para descontentamentos assim exagerados ou reclamações, mas numa situação de vulnerabilidade isso acontece. Então é importante também que nós médicos, enfermeiros e todos os técnicos de laboratório, outros mesmo as pessoas que atendem também, porque são a porta de entrada dos serviços, né? Temos que saber gerir essas situações e saber que o doente já está numa situação de vulnerabilidade, saber gerir essa situação de maneira também que a parte psicológica é muito importante. Uma pessoa que vai a um centro médico e é atendido, mesmo na situação de dor e de sofrimento, é atendido de uma maneira elegante, de uma maneira confortável, já é meio caminho para a cura. Né? Mas quando acontece o contrário, as coisas complicam-se muito mais porque a situação pode até complicar-se, não é? Sobretudo se o doente tiver uma patologia de base, tipo hipertensão ou alguma doença mental ou outras assim. Então, acho que é importante também, no geral, nós também, os profissionais de saúde, temos que também ter essa consciência de procurar sempre a melhor resposta para o doente, mesmo que nós somos seres humanos e temos os nossos problemas, mas nós abraçamos essa profissão e o nosso dever de cuidar e curar quando sempre que possível tem que estar sempre em cima de alguns valores e que temos também o dever do sigilo, que o Sr. Bastonário também referiu aqui, entre outros. E, obviamente, que temos que cumprir as nossas obrigações de profissionais de saúde para que o doente possa voltar à sua comunidade com saúde. Isso quer dizer que a qualidade no atendimento também interfere na qualidade da saúde pública. É fundamental uma boa qualidade de uma consulta, do atendimento, da explicação. Eu gosto muito de dar o exemplo dos enfermeiros, que têm um papel fundamental, mas o enfermeiro que atende, que cuida, que deixa à disposição do doente, porque tem esse dever de estar mais próximo, de comunicar, de monitorar, de conhecer mais e melhor a realidade, de ver onde é que é preciso acionar outros profissionais para dar resposta. Claro que isso aqui, essa qualidade é muito boa para que a situação da doença fique melhor controlada. E de uma forma sucinta, por favor, continua com a doutora, de que forma é que o aumento do preço dos alimentos está interferido na qualidade da saúde pública aqui no país? Bem, o aumento dos preços, sobretudo de bens essenciais, nomeadamente legumes e pronto, tudo o que faz parte da roda alimentar, acaba por complicar um pouco a questão que nós estamos a trabalhar para que haja mais e melhor saúde, porque a nutrição e a alimentação são fundamentais para que uma pessoa possa controlar a sua doença.
Mas também, muitas vezes, nós temos que ver que uma alimentação saudável nem sempre é a mais cara, porque uma pessoa que é diabética já sabe que não pode comer fritos, ou não deve comer fritos, por exemplo. Tem que comprar óleo para fritar, enfim, mas tem legumes e agora nacionalmente também há legumes disponíveis a um preço relativamente acessível que podem ajudar a fazer uma boa alimentação. Então é um desafio porque eu penso que a Covid-19 e a guerra na Ucrânia estão a trazer desafios enormes para a segurança alimentar e para a qualidade dos alimentos, porque aumenta o preço, depois o acesso às pessoas que têm menos posse fica mais complicado para poder fazer uma alimentação saudável ou de qualidade, mas há que fazer sempre um equilíbrio, porque a alimentação também é fundamental. Então há que criar um conjunto de políticas públicas, há que ter o apoio de familiares, da sociedade em geral, para que esse impacto não piore a qualidade de vida, não piore as doenças e também não piore os indicadores que o país já alcançou neste momento. É sempre assim muito preocupante, mas acho que numa situação como essa, com o aumento dos preços dos alimentos, a escolha tem que ser sempre muito racional e também poupar onde é possível poupar para poder ter uma alimentação saudável e adequada à situação de doença das pessoas. Senhores, sendo que o nosso tempo está a caminhar para a reta final, então vamos diretamente para as considerações finais. Por favor, deixe algumas considerações finais aqui antes de terminarmos. Bem, portanto, relativamente ao assunto que tem a ver com a saúde pública, eu diria que, portanto, uma mensagem aos nossos cabo-verdianos que acreditem na classe média cabo-verdiana, porque temos bons médicos em Cabo Verde, praticamente os médicos que estão a trabalhar em Cabo Verde, praticamente se formaram lá fora, em universidades de renome, muitas vezes são dos top 5 ou 10 nas universidades. Começamos a fazer formações dos médicos em Cabo Verde, parte em Cabo Verde de uma forma mista e parte em Portugal, e aqueles que já voltaram têm-nos surpreendido muito, porque realmente, sobretudo em relação em comparação com os outros estudantes que estudam medicina em Portugal, não só o continental, Portugal também ilhas, e os cabo-verdianos realmente tiveram um desempenho que, portanto, o reitor em si da universidade disse que realmente tiveram um desempenho que surpreendeu todos. E então, portanto, que acreditem realmente que há um interesse muito forte, portanto, da nossa classe médica em si, na política de saúde de Cabo Verde. Sobretudo, a nossa maior preocupação tem a ver com a formação e capacitação do médico cabo-verdiano e também melhorar o atendimento médico aos nossos utentes. O atendimento, a nossa preocupação é que o atendimento seja especializado, como disse a minha colega ao lado, de que este ano partiram já cerca de 25 médicos a Portugal para fazer a medicina geral e familiar, que é a base principal para a melhoria de cuidados primários, realmente a porta de entrada do doente no Serviço Nacional de Saúde começa pelo serviço primário e lá está o médico especialista aqui em medicina geral e familiar, para além da saúde pública também a epidemiologia, e outras áreas realmente que compõem, de certa forma, esse pacto, mas que haja também uma política de concertação que olha para todas as entidades com a mesma responsabilidade. Portanto, a gente tem ouvido falar de concertação social, mas várias vezes eu ouço falar que esteve ali uma entidade de saúde ou que a ordem foi representada e então nós só ouvimos falar que realmente que chegou-se a tal conclusão sem que fôssemos ouvidos. Portanto, tem que haver uma política de integração, uma política que seja promotora da saúde e prevenção de doença e que, portanto, as pessoas, quando têm dúvidas, quando estão, portanto, descontentes, que aproveitem os seus direitos e façam reclamações, desde que sejam reclamações óbvias e justas, para que, portanto, nós tenhamos um sistema de saúde de qualidade. Portanto, essa é a minha mensagem à nação cabo-verdiana. Ok. Doutora Maria da Luz, muito rapidamente as suas considerações finais, antes de terminarmos o programa. Não muito diferente do que o Sr. Bastonaro disse, que é reforçar realmente a promoção da saúde e a prevenção de doenças. É um trabalho de todos.
Este ano estamos a assinalar o ano da iniciativa, o ano da segurança sanitária, que a princípio vai continuar para 2023, mas reforça e temos como principais embaixadores os próprios presidentes das câmaras municipais, porque a parte do saneamento básico é fundamental. Então, para termos uma saúde pública que seja de bom nível para todos os cabo-verdianos, todos temos que fazer a nossa parte. Então, é promover a saúde, prevenção das doenças, ter as nossas casas limpas, os nossos bairros limpos, para evitar as doenças infecciosas. O país quer ficar livre, quer ser certificado livre do paludismo, mas isso é um trabalho de todos e todos temos que fazer pela saúde pública, porque o que eu faço pode repercutir-se na sua saúde e vice-versa. Então, essas são as minhas considerações finais, que podiam ser muito mais, mas pronto, dado o tempo, ficamos. Bom, resta agradecer a vossa colaboração aqui no programa. Muitíssimo obrigada. Obrigado. De nada. Ponto final no programa de hoje. Esperemos que conseguiu tirar o máximo de proveito. Muito obrigada pela sua companhia. Fique bem. Nós nos vemos daqui a 15 dias.